Frank Fowler é um jovem e brilhante estudante universitário que volta para casa no verão. Ele passa seus dias trabalhando como pescador e tendo um romance de verão com Natalie, uma mulher um pouco mais velha com 2 filhos pequenos, Duncan e Jason. Durante a pesca de lagostas, Matt explica aos meninos que as armadilhas são chamadas de quartos. E que, no máximo, só pode haver 2 lagostas em um quarto antes que elas comecem a se virar uma contra a outra. Portanto, as lagostas não gostam de casais. Matt joga fora a lagosta grávida porque a lei do Texas diz para fazer isso com as mulheres. Durante a festa de aniversário de Duncan, o amigo de Matt fica pervertido e olha para as panquecas de Natalie. Mais tarde, Matt demonstra um pouco de orgulho quando seu filho Frank e Natalie se mostram um ao outro. Natalie entra na casa dos Fowler para perguntar à mãe de Frank, Ruth, se ela precisa de ajuda na cozinha. De repente, seu filho se aproxima dela e a arrasta para longe. Quando Ruth prepara o bolo, ela encontra o horrível marido de Natalie, Richard. Ela cumprimenta seus filhos e deseja a Duncan um feliz aniversário. Com Jason na mão, Natalie se aproxima dele com um ar irritado. Jason também diz que não quer ir embora. Ele diz a Richard que eles só devem se encontrar mais tarde. Mas Frank diz que ele é bem-vindo para ficar e comer um pouco da comida do pai. No quarto, Ruth ressalta que Natalie ainda não está divorciada, mas Matt diz que Frank gosta de Natalie e de seus filhos. Quando Matt volta para a casa do trabalho, ele fica chocado com o fato de Frank ainda não ter partido para Boston. Ele fica ainda mais surpreso quando Natalie aparece ao seu lado. No jogo de beisebol de Jason, Frank confronta sua mãe sobre as opiniões e o comportamento dele em relação a Natalie. Frank garante a ela que ele e Natalie estão apenas curtindo a Netflix e relaxando durante o verão. Quando Natalie chega em casa, ela fica irritada com o fato de Richard ter invadido sua casa novamente. Richard mostra um troféu de beisebol que ganhou para Jason e Natalie diz que ele perdeu o jogo de Jason. Quando Richard especula que seus filhos estão com Frank, Natalie diz que isso não é da conta dele. Richard muda de assunto e diz que está pensando em voltar a morar com ela e as crianças. Natalie diz, claro que não, e o faz rapidamente. Richard deixa claro que quer outra chance porque sua 200ª chance será diferente. Mas Natalie diz que ele é um perdedor. Natalie e Frank saem juntos mais tarde, quando de repente um carro se aproxima deles. Ruth chega em casa do trabalho e encontra Matt fazendo um curativo no rosto de Frank. Frank explica que Richard parou e Ruth teme que ele volte a fazer isso se Frank não apresentar queixa. Estupidamente, Frank impede que sua mãe chame a polícia. Ruth diz a ele que seu relacionamento com Natalie deve terminar antes que as coisas piorem ainda mais. No quarto, Ruth diz a Matt que é possível que Richard ainda ame Natalie, por isso ele está se vingando de Natalie e Frank. No porto, Frank diz ao pai que está pensando em ser pescador em tempo integral. Ele dá a entender que prefere ficar para poder ficar com Natalie. No final da noite, Ruth serve comida a Frank e diz que ele precisa comer. Frank a ignora, mas responde quando Ruth lhe pergunta sobre Natalie. Ruth deixa claro que gosta de Natalie, mas Frank não está disposto a falar sobre isso. Na manhã seguinte, Frank está conversando com uma universidade sobre a continuação de seus estudos de arquitetura. Em seguida, Frank recebe uma ligação urgente de Jason. Ele corre para a casa de Natalie e vê móveis quebrados por toda parte. Natalie garante a ele que Richard não a agrediu, mas Frank está chateado e quer chamar a polícia. Natalie o impede e chora, envergonhada por seus filhos terem testemunhado o que aconteceu. Frank a consola com um abraço, mas Jason grita com a mãe depois de ver Richard chegar. De repente, batem na porta e Natalie parece preocupada. Frank diz a ela para ficar no andar de cima com as crianças, mas Natalie se recusa. Frank insiste e Natalie diz a ele para não deixar Richard entrar enquanto se retira. Richard liga para Frank e pede desculpas, mas Frank grita para ele ir embora ou chamará a polícia. Richard se afasta com um sorriso e Frank se apressa para verificar a porta dos fundos. Richard entra e fica violento com Frank. Natalie ouve a agitação repentina e desce correndo as escadas, mas ouve-se um tiro. Natalie encontra Frank no chão com uma bala no rosto e começa a chorar. Todos se reúnem para o funeral de Frank, enquanto Natalie permanece chorando ao fundo. Durante a audiência no tribunal, Natalie testemunha sobre o que aconteceu no dia da morte de Frank. Ela diz que ouviu o tiro, mas o advogado esclarece que em seu depoimento escrito ela disse que viu o tiro. Ele pergunta a Natalie se ela viu o tiro e Natalie chora, balançando a cabeça. Devido à influência da família de Richard e às complexidades do processo legal, Richard é liberado sob fiança e continua a viver livremente na mesma cidade, intensificando a tristeza e a raiva de Ruth e Matt. Natalie retorna ao trabalho e Matt a visita. Matt diz que tem tentado falar com ela e Natalie explica que sua mãe a impediu de retornar suas ligações. Quando Matt pergunta como estão os meninos, Natalie não responde e olha para ele com os olhos cheios de lágrimas. De manhã cedo, Ruth acorda sem Matt ao seu lado na cama. Ela olha pela janela e vê Matt desmontando o balanço que Frank havia comprado para Duncan e Jason. Matt se encontra com seu advogado, que lhe diz que eles estão fazendo tudo o que podem para colocar Richard na prisão. Matt começa a perder a concentração nele porque o advogado não lhe dá respostas promissoras. Ele então vai até o amigo de Richard, Tom, para perguntar se Richard lhe contou algo sobre o dia do acidente. Tom lhe diz que não vê mais Richard e que,
Mesmo que o visse, Richard não lhe contaria nada. Natalie vai ver Ruth no auditório onde ela trabalha. Natalie pede desculpas a ela, mas recebe um tapa na cara que é sentido por todo mundo. Ruth não diz nada a ela e coloca os fones de ouvido novamente. Ruth vai ao supermercado para comprar algumas coisas quando encontra Richard atrás dela. Ela volta para casa para guardar as compras e ignora Matt quando ele pergunta como foi seu dia. Matt lhe pergunta se há algo errado, mas Ruth responde sarcasticamente. Ruth menciona o filho falecido e diz que prefere não falar sobre o assunto, já que eles nunca conversaram sobre isso antes, dizendo a Matt para ir embora. Ele lhe diz que ela não sabe o que ele está passando e Ruth insinua que ele não tem emoções. Matt explica que prefere não chorar e gritar com o mundo para sofrer, porque um deles tem que ser razoável. Ruth o repreende e diz que sente falta do filho e não tem tempo para ser razoável. Ruth comenta que ser razoável foi o que levou Frank à clandestinidade, e Matt fica perplexo com o fato de Ruth insinuar que ele é a causa da morte do filho. Os dois discutem seu papel de pais em relação a Frank, e Ruth diz que Matt incentivou Frank a ficar com Natalie porque Frank tinha o que Matt queria, que era Natalie. Matt responde que não foi por causa dela que Frank morreu. Matt explica que Ruth era muito controladora e autoritária com Frank, por isso ele decidiu ir à casa de Natalie naquele dia. Ruth diz que só quer conversar com ele sobre o que aconteceu e Matt aproveita a oportunidade para se abrir com ela. Ele confessa honestamente que Ruth o assusta e que acha difícil se aproximar dela. De repente, batem na porta e Matt atende, vendo uma garota vendendo chocolates. Matt compra dela e volta para Ruth, pedindo desculpas pelas coisas que disse. Ruth retribui o pedido de desculpas e os dois se abraçam. Ruth aceita que não foi a melhor mãe para Frank e não culpa Matt por seu desaparecimento. Matt visita Willis e desabafa sobre a fiança de Richard. Willis revela que, se você tiver os contatos certos, é fácil ser liberado. Ele pergunta a Matt se eles estão pensando em se mudar, mas Matt responde que isso não importa. Quando Richard está se preparando para ir ao trabalho, Matt aparece de repente atrás dele. Richard pergunta o que ele quer e Matt aponta uma arma para ele, dizendo que quer conversar. Richard diz a ele para se acalmar, mas Matt aponta a arma, pressionando Richard. Matt se concentra em Richard enquanto ele entra em seu carro e Matt vai para o banco de trás. Ele pergunta se Richard tem alguém em sua casa e Richard responde que não há ninguém lá. Matt continua a mantê-lo sob a mira de uma arma enquanto dirige e Richard tenta justificar o incidente dizendo que Frank estava brincando com sua esposa. Quando chegam à casa de Richard, eles entram pela porta dos fundos. Matt pergunta onde está sua mala e Richard lhe diz que está no guarda-roupa. Eles se dirigem ao quarto de Richard e Matt lhe diz para se sentar na cama enquanto ele procura a mala. Richard continua a explicar sua versão da história, mas Matt diz que ele não vai para a cadeia. Ele coloca as malas na cama e diz a Richard para arrumar algumas roupas quentes. Quando Richard pergunta se Matt o deixará ir, Matt lhe diz que ele pagará a fiança. Matt explica que conseguiu uma passagem para Richard ir para longe, pois não quer que sua esposa o veja na cidade. Richard lhe agradece e pega a bagagem depois que Matt deixa a passagem em casa. Ao entrarem no carro, Richard se preocupa com a possibilidade de ser descoberto, apesar de estar usando um nome falso. Matt garante que tem tudo sob controle e ordena que ele ligue o carro. No caminho, Richard diz a Matt, com ceticismo, que não há voos no momento. Matt lhe diz para ir para o norte, o que deixa Richard desconfiado, pois o aeroporto fica ao sul. Matt diz a ele que outra pessoa o levará ao aeroporto. Eles chegam a uma cabana no meio da floresta, onde Willis está esperando por eles. Willis carrega a bagagem de Richard em seu caminhão e Matt lhe entrega uma mala vermelha. Antes que Richard possa pegá-la, Matt atira em seu peito, fazendo com que ele caia no chão. Matt continua atirando nele até que ele não se mexa mais. Willis pergunta o que ele fez, já que isso não fazia parte do plano deles. Matt lhe diz que ele não pode esperar e eles imediatamente arrastam o corpo de Richard para a floresta. Depois de se livrar do corpo de Richard, Matt volta para casa, exausto e emocionalmente abalado. Ele entra silenciosamente em sua casa e esconde suas roupas. Ele se deita ao lado de Ruth, que está acordada e fumando um cigarro. Ela lhe pergunta se ele está bem e Matt menciona a foto de Natalie e Richard felizes juntos na casa de Richard. Durante toda a madrugada, Matt não consegue dormir. Então o filme termina. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir.